Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o laço de repetição for. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. Um laço de repetição, assim como o próprio nome já nos indica, ele repete um determinado comando ou comandos quantas vezes for necessário, quantas vezes for estipulado no laço de repetição. O laço de repetição é uma estrutura muito importante porque ele vai permitir, por exemplo, que nós possamos realizar um cálculo, tá? E que esse cálculo ele possa ser aplicado por uma sequência numérica grande. E qual a importância de a gente poder aplicar, por exemplo, esse cálculo, uma sequência muito grande? Quando nós vamos fazer um cálculo à mão, por exemplo, se nós fizermos esse cálculo para 1, 2, 3, até uma dezena de números, nós temos um trabalho, tá? Braçal, geralmente, na matemática, por exemplo, e nós vamos calcular na mão. Para 10 números, a gente vai conseguir fazer isso. Mas se nós tivermos uma quantidade muito grande de números, para o ser humano é um trabalho extremamente enfadonho, né? A pessoa vai cansar de ficar fazendo esses cálculos, tá? Então o que a gente faz? A gente pode pegar esse cálculo, cria um programa para executar o mesmo e aí nós podemos aplicar esse cálculo numa sequência numérica bem maior, tá? Esse é um dos exemplos de aplicação. Bom, qual é a sintaxe do laço for de repetição na linguagem Python? Uma estrutura macro, né, que mostra como esse laço funciona é a seguinte: nós temos a palavra reservada for, nós temos uma variável e essa variável ela vai estar associada a um item que tem que ser iterável. O que é um item iterável? Por exemplo, uma sequência numérica, tá? Então, digamos que nós temos uma sequência que vai do número 1 ao número 10. Então, essa variável ela vai passar por todos esses valores, 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. E isso é um iterável. E toda vez que nós mudamos de valor dentro dessa sequência, nós temos um ou mais comandos para serem executados, certo? Bastante importante é que o laço for ele é um laço chamado de iteração definida, ou seja, quando nós colocamos esse laço em execução, nós já sabemos quantas vezes ele deve se repetir, tá? Existe, por exemplo, o laço de repetição while, que é um laço que é de iteração indefinida, ou seja, ele pode se repetir várias vezes, ele pode se repetir uma, tá? A gente nunca sabe quantas vezes ele vai se repetir, ele depende da condição lógica. Então, vamos aqui à prática. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, começando por esse primeiro, onde nós temos aqui uma lista, né? E dentro dessa lista nós temos aqui a abreviação dos nomes, né, dos meses, tá, do ano. Então eu vou aqui de janeiro até dezembro. Então isso aqui é uma lista que, consequentemente, é um item iterável. Então eu posso utilizar o meu laço for para percorrer cada elemento dessa lista. De que forma que eu vou fazer isso? Eu utilizei então aqui a palavra reservada for, eu criei uma variável, né, chamei essa variável de m, tá? E para esse m e a palavra aqui eu trago a palavra reservada in e a minha lista meses. Então eu posso ler assim, ó, para a minha variável m na lista meses, o que eu vou fazer? Eu vou printar o meu m, ou seja, a minha variável m vai percorrer toda a minha lista, tá? E para cada item que ela percorre da minha lista, né, para cada valor da lista que é tomada pela variável m, eu vou printar, vou imprimir o valor correspondente de m. Então, qual é a ideia aqui? Nós temos 12 itens, né, dentro aqui da nossa lista. Consequentemente, m, né, nós vamos printar através desse laço for todos os meses que estão aqui na lista, ou seja, nós vamos printar os 12 elementos da lista, certo? Então, vou colocar aqui em execução e nós temos aqui, ó, cada um dos elementos da nossa lista foram printados aqui em sequência, certo? De janeiro até dezembro.
Um outro exemplo numérico, bastante simples. Aqui eu estou utilizando a palavra reservada for, uma variável que eu chamei de i, tá? E para o meu i no range 5, eu vou printar o i. O que significa o range 5? Esse comando range, ele tem uma sintaxe que é a seguinte. Se eu colocar somente um número aqui, ó, esse aqui é o número final da minha sequência, do meu range. Sendo que esse número final, ele não está incluso. Ou seja, para esse caso, o meu range ele vai sair por padrão de 0 e ele vai até esse número sempre menos 1, ou seja, eu vou ir de 0 a 4. Ou seja, ao executarmos esse programa aqui, eu tenho para o meu i no range de 0 a 4. Consequentemente, eu printo i e eu vou printar os números inteiros aí de 0 até 4, certo? Vou colocar aqui em execução. E aqui nós temos o resultado, ó, 0, 1, 2, 3, 4, que foram todos os valores assumidos pela variável i. Eu posso também modificar aqui o meu comando range da seguinte forma. Aqui eu criei uma variável, que eu chamei ela de j, tá? E para o j no range 0, 21 e 5. 0 é o meu número inicial, 21 é o meu número final e esse aqui é o meu passo, né? Ou seja, é de quanto em quanto que esse meu range vai variar. Ou seja, eu vou sair de 0 e vou aumentando de 5 em 5 até chegar em 20. Lembrando que esse aqui é o último número que não está incluído na sequência. Então, se nós printarmos aqui nosso J, eu saio de 0, 5, né? 0, 5, depois o 10, depois o 15, até chegar no 20. Então, executo aqui e olha só, printei ali o meu J, primeiro 0, depois 5, depois 10, depois 15 e depois 20, sendo que o próximo número seria, né, o 21, que não está incluso, certo? Aqui eu retomo a questão de utilizar uma lista, né? Continuo com a lista aqui chamada meses, né? Agora eu coloquei o nome dos meses do ano e aqui eu trabalho com uma variável, tá? Chamei essa variável de k, certo? Vocês podem notar que eu utilizei aqui geralmente uma letra, tá? Nesse caso aqui eu utilizei o i, o j, o k, tá? Porque são variáveis muito comuns e sendo utilizadas como iteradores, certo? Então olha só, o que vai acontecer aqui nesse programa. Eu tenho uma lista com os meses do ano, tá? São 12 meses. Então eu começo dizendo que eu utilizo a palavra reservada for, tem a minha variável k, e para o meu k em range, e aqui dentro do range eu coloquei um outro comando que é o len, que ele remete a length, que significa comprimento. Ou seja, eu vou variar meu k conforme o comprimento da minha lista meses. O que é o comprimento da lista? É o número de elementos que eu tenho na lista. Consequentemente, como eu tenho aqui os 12 meses, o comprimento da minha lista é 12. Ou seja, eu sei que a minha variável k, ela irá variar de 0 a 11. Se vocês observarem aqui, ó, range len de meses, é igual a esse exemplo aqui de cima. Eu vou ter um range de 12, ou seja, eu vario de 0 a 11, certo? E agora o que nós vamos printar aqui, ó? Eu coloquei o format, tá? Que me permite utilizar uma variável aqui dentro, né, da nossa string. Então eu vou printar o seguinte, ó, o k, que é o valor da minha variável k, que está iterando, tá? Mais um, já explico o porquê do mais um. Aqui eu coloquei o símbolozinho para colocar em ordem, né? Então vai aparecer aqui primeiro, segundo, terceiro, tá? Mês do ano é meses, que é o nome da minha lista, índice k. O que é o índice de uma lista, pessoal? É o endereço de cada item da lista. Lembrando que ela sempre começa no endereço 0. Então, o meu índice 0 da lista meses é janeiro. O meu índice 1 da minha lista meses é fevereiro. E assim sucessivamente. Tá? Então, o meu k ele varia de 0 a 11. Por isso eu coloquei o mais 1 aqui, ó, porque o k começa em 0. 0 mais 1 vai gerar o primeiro mês do ano. Tá? 1 mais 1, segundo mês do ano e assim sucessivamente. Então, ao rodarmos aqui, ó, o programa, o que está acontecendo? Eu tenho que ele vai printar o meu k,
tá? Que começou em 0, 0 mais 1, o primeiro mês do ano é janeiro. Como é que ele trouxe o janeiro para cá? Porque ele pegou a minha lista meses com o índice K, que começou em 0, sendo que 0 remete ao endereço aqui de janeiro, perfeito? Então vocês podem olhar aqui, ó, eu tenho os meus 12 prints ali, cada um dizendo a ordem, né, aqui dos meses do ano, perfeito? E por último aqui, um outro exemplo, tá? Onde eu solicito ao usuário, utilizando aqui o comando input, né, e transformando essa entrada para inteiro, tá? E eu estou pedindo aqui o tamanho da sequência numérica. O que significa esse tamanho? Imagine que eu tenho uma sequência que vai começar em 0 e vai ir até um determinado número. Como eu quero ir até esse determinado número, eu já coloquei aqui, ó, o meu for, uma variável chamada num, no range n mais 1. Ou seja, o número que eu colocar aqui, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 5, o 5 vem para n, mas como eu quero ir até o 5 realmente, eu coloco mais 1. Por quê? Porque se eu colocar somente o número aqui, esse número não está incluído na minha lista, certo? Então eu vou fazer o seguinte exemplo aqui, ó. Eu vou colocar o número e a gente vai ver o que vai ser printado. O que eu vou printar aqui, pessoal? Eu vou printar o número, que é cada uma das iterações da minha variável num, e depois aqui tem uma fórmula matemática que vai fazer, ó, o quadrado desse número mais 3 vezes o próprio número. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou rodar o programa e eu vou dizer que o meu n vale 5. Olha só, o que aconteceu aqui? Nós printamos 0, tá? Então 0 elevado ao quadrado é 0, mais 3 vezes 0, 0. Perfeito? Quando o meu num vale 1, eu tenho que 1 ao quadrado é 1, mais 3 vezes 1, né? Então 1 mais 3, 4. 2 ao quadrado 4, mais 3 vezes 2, 6, 6 mais 4, 10. 3 ao quadrado 9, mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18. Tá? E à medida que esses números aqui vão aumentando, obviamente vai ficando mais complexo para nós, né, humanos, né, realizarmos esse cálculo de cabeça. Imagina o seguinte, eu não vou agora até 5, tá? Até 5 aqui fica tranquilo para nós calcularmos. Agora imagine que eu quero pegar essa lista e dizer que eu vou até o número 100. E agora, olha só, eu tenho aqui, tá, toda a minha lista, né, do 0 até o 100, calculada utilizando aqui o meu programa, certo? Imagina o seguinte, isso aqui é uma tarefa de matemática que um aluno recebeu lá durante uma das aulas. Ele vai ter que passar, né, fazer todo o cálculo à mão e entregar para o professor, para a professora dele. Ou seja, ele vai ter um tempo bastante grande de cálculo para fazer. E provavelmente ele pode gerar vários erros aqui nos resultados. Não porque ele não sabe matemática, mas porque isso aqui é muito trabalhoso. Em algum momento ele vai começar a ficar cansado e poderia errar. Tá? Então, se nós tivéssemos uma análise matemática para ser realizada e nós tivéssemos que realizar, por exemplo, a aplicação dessa fórmula numa lista, né, de 1 a 1000, de 1 a 100 mil, para o humano é mais difícil de fazer porque tem a questão do cansaço, do tempo que vai ser despendido para isso. Para o computador, né, tendo a linguagem de programação, você programa a fórmula, aplica, né, um laço de repetição e ele entrega para nós o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que tenham compreendido aí como utilizar o laço for. Se gostou do vídeo, deixe seu like, suas críticas e sugestões nos comentários.